Olá, boa tarde. Seja bem-vindo a este regresso do Palavra Pública, agora às quartas-feiras. A habitação constitui um dos pilares fundamentais das políticas sociais, sendo um direito constitucionalmente sagrado e um fator determinante para o bem-estar e a coesão social. Comprar ou arrendar casa nos Açores está cada vez mais caro. Embora o ritmo da subida dos preços tenha abrandado, o custo da habitação continua a aumentar, tornando o sonho da casa própria um desafio para muitas famílias. A materialização do direito à habitação enfrenta grandes desafios devido a fatores como a especulação imobiliária, o aumento dos preços e a insuficiência da oferta habitacional adequada às condições económicas da população. Já na região, o problema do acesso à habitação enfrenta dificuldades acrescidas devido a um conjunto de fatores como a insularidade, a fragilidade económica, dando origem a desafios como a dificuldade de construção, elevados custos associados à importação de materiais, limitação de terrenos disponíveis para construção, além da turistificação. No Palavra Pública, pretendemos identificar os fatores que contribuem para a crise da habitação, apontar algumas das soluções e perceber se as políticas públicas estão ou não a contribuir para a mitigação da dificuldade sentida por muitos açorianos. Habitação, quais os maiores problemas e que soluções? É a pergunta que colocamos esta semana a quem nos acompanha. Para participar, ligue a partir de agora para o 296 20 27 67 ou deixe-nos o seu comentário na transmissão em direto do programa no Facebook da RTP Açores. Nuno Costa, o presidente da secção regional dos Açores da Ordem dos Arquitetos, é o convidado do Palavra Pública desta semana. Muito boa tarde, Nuno Costa. Obrigado desde já por ter aceito o convite para estar connosco neste regresso à grelha de programas da RTP do Palavra Pública, começando por um problema que a maior parte das famílias está a senti-lo com grande impacto, que é esta crise na habitação. Sabemos que é um direito que está consagrado na lei. No entanto, ao longo das políticas sociais, há algum desinvestimento público que possa também causar este problema quando estamos a falar de um direito que todos nós temos acesso, que devia ser a habitação? Antes de mais, muito boa tarde e obrigado pelo convite para estar aqui hoje. É com todo o gosto que estou aqui, precisamente à conversa consigo, para falar de um tema que nos diz respeito a todos nós. Efetivamente, nos últimos anos houve algum desinvestimento por parte das entidades públicas. Neste momento, muitos autarcas, os próprios representantes do governo com competências na matéria têm vindo a anunciar um conjunto de investimentos de habitação social, que visa colmatar precisamente carências de habitação que existe aqui na região. No entanto, estamos a falar de um quadro muito particular que está associado ao PRR e que é limitado e tem inclusive os dias contados. Associada no âmbito deste do PRR, existe uma componente direta que compete, neste caso, ao Governo Regional fazer a gestão, e existe também uma componente, através do programa do Primeiro Direito, quem gera é o IRU, o Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana, que gera, e que as autarquias tiveram a possibilidade de apresentar as suas estratégias locais de habitação, que são instrumentos completamente diferentes das cartas municipais de habitação. Por isso estamos a falar de um quadro particular, com dias contados, que sensivelmente dentro de um ano, todas essas políticas ou todo esse investimento tem que estar concluído para que este financiamento seja garantido. Mas que será difícil para contornar a profundidade deste problema? Sem dúvida alguma. E estamos a falar de um quadro particular, precisamente para responder à questão que tinha colocado da questão do investimento público. O investimento público que requer previsibilidade tem que existir a médio e longo prazo. E isto não é novidade. Já no colóquio que aconteceu em 1969, que foi promovido inclusive pelo conjunto de arquitetos, nomeadamente Nuno Portas, que é bastante conceituado e que foi um grande ativista das matérias da habitação, já falava precisamente desta necessidade. E foi este colóquio de 1969 que conduziu a que o primeiro direito ficasse consagrado na Constituição Portuguesa em 1976. Durante os anos seguintes, houve efetivamente
efetivamente algum investimento público, principalmente nos anos 70 e 80, onde foram criadas várias cooperativas, criados vários bairros habitacionais e os Açores não foram indiferentes, nomeadamente na década de 90, vários bairros custos controlados que foram construídos em várias freguesias, nomeadamente aqui em São Miguel, que é a realidade que me é mais próxima e que conheço melhor, foram promovidos vários investimentos. Depois houve aqui um ciclo de vários anos onde praticamente exatamente, de estagnação. E indo ao encontro daquilo que referi há pouco no âmbito deste quadro que é pontual, o PRR, não houve mais nada que tivesse, não houve nenhuma estratégia, não houve nenhuma medida que fosse tomada a prever o pós-PRR. Por isso, estamos na altura precisamente de refletir de forma aprofundada essa questão para que haja efetivamente uma política pública contínua para responder às carências de habitação. Nós vivemos numa região onde os índices nacionais e as estatísticas apontam para os piores resultados, os próximos índices ligados a problemas sociais e ao mesmo tempo habitacionais. Porque quando nós falamos da habitação estamos a falar de um problema social. Eu pessoalmente, enquanto técnico... É um problema estrutural. Sem dúvida, e é estrutural e é fundamental para todas as famílias. Mas tem havido investimento na saúde, na educação, mas a habitação sendo igualmente um direito da Constituição, houve aqui uma desresponsabilização deste direito? De alguma forma, a partir do momento onde não há uma efetiva aposta na questão da habitação, está a ser comprometido o direito à habitação, não está a ser salvaguardado este direito. E este direito conduz ou procura responder a um problema social. Eu próprio, enquanto técnico, colaborei no âmbito da avaliação geral e tive a oportunidade, ou fui obrigado a visitar um conjunto de imóveis, de casas, onde precisamente viviam famílias. E muitas vezes fala-se na pobreza envergonhada. E efetivamente existe. Eu entrei em casas que, de alguma forma, fiquei arrepiado com o cenário que eu encontrei. De paredes todas verdes, cheias de musgo, e que potencia problemas de saúde devido a fungos e o ambiente úmido em que as pessoas estão sujeitas, não estão a viver em condições condignas. E isso é uma situação que não é um caso isolado, são várias situações dessas. Por isso, a necessidade de resolver o problema da habitação tem que ser encarado com alguma coragem. É preciso que haja um diagnóstico efetivo, uma caracterização do parque habitacional, das condições que as casas neste momento oferecem. Que não existe, não está feito esse diagnóstico. Se existe é desconhecido, ou pelo menos não existe um trabalho sério neste sentido para identificar efetivamente o nível de qualidade do nosso parque habitacional, do ponto de vista das condições do ambiente em que as pessoas habitam, e, por outro lado, perceber também as carências económicas das próprias famílias. Este é algo que está associado. E qualquer indivíduo, para ter uma vida condigna, precisa de uma habitação para que tenha também estabilidade profissional. Por isso é um problema, sobretudo, social, que nós temos que resolver. A Constituição também refere a existência de 3 regimes de propriedade, o livre, também o corporativo e o social público. Estamos aqui com percentagens muito distorcidas, porque apenas um deles, que neste caso é o livre, representa 98%, 2% deste regime de propriedade corresponde ao público e o corporativo é residual. Esta distorção é também um fator que ajuda a perceber a dimensão desta crise? Também, porque sendo o Estado, tendo a incumbência do Estado de resolver o problema da habitação, o Estado também tem a obrigação de regular os mercados e de promover a habitação pública, precisamente para responder às necessidades. E, inclusive, associado a isto, se por um lado também é residual a questão das cooperativas, que basicamente nos Açores existe uma, que eu conheça, acaba por ser positivo na medida em que as pessoas são corresponsabilizadas perante a solução ou resolução do seu problema de habitação, embora também careça de alguma atenção, porque se o Estado está a contribuir para resolver problemas de habitação, tem que ser habitação social e famílias que têm carências sociais. Por isso, os moldes de organização... Sim, sem dúvida com procedimentos transparentes, e as próprias cooperativas, embora possam também ter direito privado, também têm que salvaguardar que o investimento público está a ser direcionado efetivamente para famílias com carência económica. É claro que é uma forma de incentivar, de promover a habitação e que eventualmente merece também uma profunda reflexão para que possa ser alargado a todas as ilhas aqui na região.
Por outro lado, também não temos uma política de arrendamento urbano. E isto leva-nos também para um problema cultural, em que todos nós procuramos sempre a aquisição de casa e nunca o arrendamento da casa. Por isso, também é necessário incentivar o arrendamento. Se calhar, do passado no crédito e taxas de juros baixas ou negativas podem ter contribuído? Pode ter contribuído e, por outro lado, a própria lei do arrendamento, quando não promove uma justa atualização das próprias rendas e compromete os próprios proprietários, em que preferem muitas vezes colocar a renda no alojamento local ou afetar os imóveis no alojamento local do que colocar com uma renda permanente constante. Por isso, neste âmbito, também há que incentivar o arrendamento urbano. E, neste momento, nós verificamos que existem incentivos para o alojamento local, quando o alojamento local também contribui para a gentrificação urbana, contrariamente a incentivar propriamente as políticas de habitação e o próprio setor privado a intervir para responder também a este problema. Por isso o turismo é também um dos fatores que está aqui a tornar ainda mais profunda esta crise. E como a próxima pergunta certamente iria implicar uma resposta mais longa, vamos dar oportunidade também a quem nos acompanha, sendo este o Palavra Pública um programa interativo, dar a possibilidade aos cidadãos, aos açorianos que nos acompanham, de se expressarem também sobre esta problemática. Seguimos até à Ilha do Faial, ao encontro de João Jorge. Boa noite, obrigada por estar a acompanhar o Palavra Pública. Na sua opinião, em relação à habitação, que problemas é que estamos a viver e quais é que poderão ser as soluções? Boa noite, Sr. Jornalista, boa noite, Sr. Arquiteto, boa noite em especial para a minha amiga Maria Laura, que ouve todos os programas produzidos na RTP Açores. Em primeiro lugar, eu acho que não podemos competir com outros países. Os portugueses, neste caso os açorianos, não podem competir com o poder de compra de outros países. Por exemplo, aqui na minha freguesia, é uma freguesia rural, num espaço de 600 metros, 700 metros, tem 4 casas que foram compradas por gente que não reside neste país. Uma das casas, por exemplo, nunca foi usada, já está fechada há alguns 3 anos. Não sei se será para lavagem de dinheiro, será porque alguns têm dinheiro a mais, outros têm dinheiro a menos. Por outro lado, há imensas casas, aí também para Lagada também há, estive aí há pouco tempo e assistimos a isso. Há muitas casas em ruínas nas baixas das cidades, as pessoas vão viver para as imediações das cidades e deixam as casas em ruínas. As casas deviam ser aproveitadas pelas câmaras ou qualquer coisa, mas a lei é muito rigorosa, a lei da propriedade, não se pode avançar grande coisa. As câmaras podiam eventualmente construir casas para arrendar a pessoas com dificuldades, porque se for os construtores gastam muito dinheiro e portanto têm que vender por muito dinheiro e as pessoas não conseguem. Portanto, os jovens atuais não conseguem nunca onde ter uma casa sua, porque a não ser que tenham licenciaturas, advogados, médicos, coisas do género. Os outros ganham ordenados mínimos que nem dá para comer. Por isso, creio que a solução passa para as autoridades alterarem muita coisa. Por exemplo, a lei do arrendamento. A lei do arrendamento já foi pior, mas ainda é muito rigorosa. Ninguém quer arrendar uma casa, porque a pessoa fica lá eternamente e não aumentam o preço e, portanto, não faz sentido. Eu comprei esta casa há quase 50 anos e é uma ilusão também comprar a casa por ser nossa. Eu tenho 69 anos quase, daqui a dias já não tenho casa, não tenho bilhete de identidade, não tenho nada. Portanto, é uma ilusão comprar a casa para ser nossa, porque nunca é nossa. Nós temos casa há algum tempo e depois, quando fomos, deixamos tudo para os outros. Bom dia, boa noite, muito obrigado. Muito obrigada, João Jorge, pelo seu testemunho e pela participação no Palavra Pública. Recordamos que pode ligar o 296 20 27 67 para também participar neste programa ou deixar-nos o seu comentário relativamente a este tema na transmissão em direto deste programa no Facebook da RTP Açores. Nuno Costa, o João Jorge já deixou aqui alguns dos pontos que certamente ajudam a justificar estes fatores que contribuem para a crise, que era a questão que eu lhe colocava, e de facto nós sentimos verdadeiramente isso no bolso, porque olhando para os valores estatísticos, por exemplo, no ano de 2019,
O preço por metro quadrado nos Açores estava nos 787 euros, não chegava aos 800 em 2019. Em setembro de 2025, os dados confirmam que estão em 1.891 euros o metro quadrado, ou seja, quase 1.900 euros, quando há poucos anos atrás não chegava aos 800. Praticamente duplica o preço por metro quadrado, por isso inflaciona desde logo o preço da habitação. E a questão que eu lhe ia colocar é: quais são os fatores que estão a contribuir para esta dificuldade de acessibilidade à casa própria? O João Jorge referiu alguns, mas certamente existem outros. Sem dúvida, a intervenção do Sr. João foi bastante pertinente. E, inclusive, além desses valores, o custo de construção por metro quadrado, segundo os dados da ICOPA, neste momento o custo de habitação está na casa dos 2.100 euros ao metro quadrado. É claro que há vários fatores que têm vindo a contribuir para isto, para o aumento do preço da construção e para o aumento do preço do mercado. Houve a crise de 2012, sensivelmente, 2008-12, que afetou fortemente o setor da construção. Houve muita mão de obra que foi exportada, que emigrou. Houve um grande abrandamento também da parte do setor privado a nível de construção nova, que conduziu a que agora a oferta que esteja a ser promovida, basta olhar aqui para Ponta Delgada, nos arredores, todos os apartamentos estão a custar, um T1, por exemplo, está a custar na casa dos 300 mil euros, um T2, 350 a 400 mil euros e um T3 quase que chega a 500 mil euros. São características de imóveis mais para um segmento de luxo, exatamente, não para a classe média. E por isso nem todas as famílias, face aos rendimentos que nós açorianos oferimos, não têm capacidade de contrair um empréstimo e fazer um endividamento dessa natureza. E, inclusive, ao fazer um endividamento desta natureza, estão a hipotecar, de alguma forma, a qualidade de vida que possam ter durante toda a sua vida. É um empréstimo de 30, 40 anos que vão ficar vinculados a estes imóveis e, no final do ciclo, irão estar a pagar quase o dobro do custo real da habitação devido a esse empréstimo. A questão do setor da construção, deste abrandamento e a falta de oferta. Outro fenómeno que contribuiu a questão do turismo, parecendo que não, e a afetação de muitos imóveis ou alojamento local está a retirar imóveis do mercado da habitação própria e permanente, e apesar de ser importante... Sobretudo o arrendamento de longa duração. Arrendamento também, e até mesmo do mercado de compra e venda, da aquisição própria. E aquilo que se verifica é, embora seja importante estes investimentos do ponto de vista da recuperação económica ou da competitividade do ponto de vista económico, para a própria subsistência das famílias e de quem investe nesse setor, e é vantajoso face a outras formas de ofertas de alojamento turístico, porque não monopoliza o setor, são negócios que estão dispersos por várias famílias. No entanto, aquilo que se verifica é uma concentração de grandes imóveis em determinadas zonas, onde deixa de existir também residentes. Isso causa outro problema, que é as cidades, os grandes núcleos urbanos, os grandes centros urbanos dos Açores, começam a ficar desertos e começam a ser só habitados por quem nos visita, uma população flutuante. Isto não é necessariamente positivo, porque nós acabamos por perder a nossa identidade Até porque muitas das casas do centro histórico estão também abandonadas e devolutas, como já foi referenciado. E muitas delas só têm vindo a ser recuperadas para alojamento local, e inclusive recebendo incentivos públicos para isto. Por isso deveria haver, no âmbito do ordenamento de território, estabelecer raços, estabelecer zonamentos mínimos para que haja habitação própria permanente e se possa garantir que esses investimentos tragam essas ofertas aqui para a região. Mas diz respeito às casas de imóveis devolutos, nós aqui nos Açores, segundo os últimos dados que até foram transmitidos pela arquiteta Helena Roseta durante o seminário da habitação, falou de cerca de 14 mil imóveis devolutos aqui na região autónoma dos Açores. 14 mil imóveis é superior a muitos habitantes de muitas ilhas. Então, a Ilha das Flores tem cerca de 4 mil habitantes, a Ilha de Graciosa da mesma ordem, Santa Maria, São Jorge, se calhar um pouco mais. Por isso, é um número significativo de imóveis que não estão no mercado. Não estão no mercado de arrendamento, não estão no mercado... Reabilitação urbana?
Sim, também. Deveria haver também mais incentivos para a reabilitação urbana. As políticas que houve, as áreas dos ARUs que foram constituídos, foram sensivelmente há 10 anos, houve uma política de ordenamento do território para promover as áreas de reabilitação urbana, que delimitaram as zonas, sobretudo em centros urbanos e em algumas vilas. Se calhar essas políticas poderiam e deveriam ser alastradas a todo o território, com incentivos fiscais, nomeadamente, que permite ou que facilita o privado a fazer investimentos. Recentemente, também no âmbito da habitação, passou o IVA, que era o IVA normal, passou a ser o baixo, o IVA reduzido. Mas no âmbito da prestação dos serviços e do desenvolvimento do projeto, que acaba por também ter um peso no âmbito do investimento e que é fundamental que esse investimento seja feito para garantir a qualidade da construção e a durabilidade da própria construção, ficou isenta deste benefício fiscal. Que, parecendo que não, em 1.000 euros estamos a falar 16%, 160 euros. Se um projeto custar 5.000, a multiplicar os 160 por 5. E também tem um peso logo a quem vai fazer um investimento no âmbito da habitação. Que não o torna tão atrativo. E que não o torna tão atrativo. Por isso, essas medidas são fundamentais alastrar a todo o território e a outros serviços para poder facilitar e garantir que se possa efetivamente concretizar o direito à habitação. E depois há outras medidas que também podem vir a ser adotadas. A Lei de Bases da Habitação também já veio prever a constituição do Conselho Nacional de Habitação, veio prever o Plano Nacional de Habitação, veio prever que as câmaras municipais possam elaborar as suas cartas municipais de habitação e possam constituir os seus próprios conselhos locais de habitação. Possam ser mais autónomas de alguma forma mais autónomas, para poder prever... Mas depois falta o investimento. Mas essas políticas são essenciais para fazer o diagnóstico do respectivo município e poder haver previsibilidade para se poder executar e dar resposta, prever formas de financiamento para a aplicação dessas mesmas políticas, para se poder executar e responder a essas necessidades. No entanto, há aqui um grau intermédio. O Governo Regional, nomeadamente, não está abrangido ou tem competência própria para definir o seu próprio plano regional de habitação para poder também executá-lo. E isso vai ao encontro daquilo que falávamos no início, da falta do investimento público, ou seja, são esse tipo de políticas que também é necessário adotar para poder encarar o problema e resolver o próprio problema. Nuno Costa, olhamos aqui para as participações que já temos na transmissão do Facebook na RTP Açores. O primeiro comentário da Xénia Vieira: gostaria de ver o Governo apostar na aquisição e recuperação do edificado em vez da construção de bairros que só agravam os problemas sociais. Há que ter em conta os custos sociais dos bairros para além dos custos financeiros da construção. Esta observação da Xénia Vieira. Já a Dalida Costa diz-nos na página do Facebook da RTP Açores: boa intervenção do Sr. do Faial, aqui elogiar a participação que já tivemos. E residências para professores é urgente. Há ilhas sem colocação de professores, precisamente por haver pouca habitação. E a que há é um atentado a quem tem que se deslocar, tem que deslocar e precisa de casa própria, mas que quer trabalhar e servir na região. Já fazemos também um comentário a estas participações. Seguimos no Palavra Pública até à Ilha Terceira para escutarmos agora a opinião de Georgina Silva. Muito boa noite, bem-vinda ao Palavra Pública. Na sua opinião, como é que se contorna este problema da habitação e quais é que poderão ser aqui as causas desta crise? Boa noite, Sra. Vera, e aí ao ser convidado. Sou natural da Ilha de São Miguel, mas estou a viver na Ilha Terceira. Por motivos pessoais, vim viver para cá. E é para dar meus parabéns ao vosso programa. E quem quiser... Estou nervosa. Quem quiser adquirir uma habitação ou assim, procure nas imobiliárias. E bem-ajem a todos, boa noite e obrigada pelo programa. Obrigada, Georgina Silva, também pela sua participação no Palavra Pública. Nuno Costa, referente a estes dois comentários no Facebook, o primeiro da Xénia Vieira, recuperar o edificado, estávamos a falar precisamente disso, sobretudo os imóveis devolutos. Questões devolutos,
e não tanto na construção. É mais rápido, eficaz e financeiramente mais sustentável recuperar do que construir de novo? Não diria que financeiramente fosse mais sustentável, mas do ponto de vista ambiental, social e cultural, que é mais sustentável, sem dúvida. Porque estamos a promover, por um lado, a integração das próprias famílias no parque habitacional que já existe e, por outro lado, evitar a construção nova de bairros, muitas vezes em zonas segregadas, isoladas, onde não tem equipamentos, nada disto, e onde as próprias famílias acabam por ser deslocadas e ficarem a conviver de alguma forma com os seus pares, onde os problemas sociais ou as referências continuam a ser as mesmas. E, do ponto de vista social, integrar estas famílias num tecido urbano que já existe é positivo, porque obriga também as pessoas a adquirir novos hábitos sociais, novas formas de estar. Por isso, mais facilmente se consegue resolver o problema da própria família, porque muitas vezes o problema económico está associado também ao problema cultural e social da própria família. Por isso é sempre uma mais-valia promover reabilitação urbana. Mas ainda há pouco, referente à intervenção do Sr. João, que ele falava também da falta de políticas para a reabilitação dos imóveis devolutos. A lei, muitas vezes, pode não ser tão clara ou não prever todas as nuances necessárias, mas muitas vezes ela foi construída e bem pensada, nomeadamente no que diz respeito ao dever de conservação. O regime jurídico de urbanização e edificação prevê um mecanismo onde as próprias autarquias têm a competência para poder reabilitar os imóveis caso os proprietários não o façam e imputar depois essa despesa ao proprietário. Se o proprietário não aceitar, a Câmara também tem um mecanismo de poder usar este edifício e colocá-lo no mercado através do arrendamento durante X tempos. Não tem acontecido, mas esse mecanismo já existe. Essa ferramenta que está prevista na lei? Claro que não, mas isto existe. Pode haver aí casos pontuais que, efetivamente, autarquias, quando existem imóveis que estão seriamente a pôr o risco dos vizinhos, situações pontuais que possam estar a pôr em prática, mas é um mecanismo que permite às autarquias poderem, de alguma forma, contribuir para que haja maior preocupação ou maior incentivo por parte dos proprietários de querer resolver o problema. São problemas muitas vezes complexos, que têm a ver também com problemas de heranças, de conflitos, de herdeiros e que se vão arrastando ao longo do tempo. Mas há esses mecanismos de acelerar e de devolver esses imóveis e deixar de estarem devolutos e à porta fechada e a colocar muitas vezes em perigo a própria vizinhança. Porque associado a isto, muitas vezes esses imóveis dados a serem utilizados por toxicodependentes, problemas de criação de ratos e outras espécies que criam problemas de saúde pública também. A Dalida Costa, aqui partindo do exemplo dos professores deslocados, foca aqui a questão também do arrendamento. Sensivelmente no período de 5 anos, os preços médios das rendas dispara cerca de 30%. Isso significa um encargo muito mais pesado no orçamento de uma família e também dos estudantes nos alugueres dos quartos. Não é possível travar o preço do arrendamento? É possível travar a partir do momento que começa a haver mais oferta pública e que o próprio Estado também promove ou incentiva o arrendamento. Por isso há mecanismos que permitem atenuar estes preços. E neste momento esses mecanismos são praticamente inexistentes e estamos simplesmente num mercado livre, aberto, sujeito à pressão do turismo, por isso os preços estão completamente inflacionados. Por outro lado, também os vistos gold que fazem com que o aumento das casas também aumente de forma significativa. Por isso, nos últimos 10 anos, vimos praticamente o nosso parque habitacional aumentar ou ser valorizado, em alguns casos, quase para o dobro do preço que estava no passado. E também no seminário, assim como várias personalidades já o fizeram, defender aqui feita a inventariação do alojamento local e
tentar travar as licenças e fornecer até alguns incentivos para que deixe muitos imóveis estarem afetos ao alojamento local e passem a corresponder para o mercado de arrendamento de longa duração. Como é que se faz aqui este benefício para o proprietário substituir aqui a oferta turística para o arrendamento? Bem, não defendo propriamente que se acabe com o alojamento local que já existe. Não é acabar, é apenas redimensionar a oferta. Ou transformar. Eu acho que é necessário regular o alojamento local. Neste momento não existe máximos possíveis de emitir. Isto consegue-se através do ordenamento do território, estabelecendo zonamentos, definindo terraços, percentagens para afetar determinados usos. Da mesma forma que um promotor que queira fazer um investimento, recuperar um imóvel no centro da cidade, tem que ter X% para estacionamento, X% para áreas verdes, para estabelecimentos afetos a comércio e serviço, também pode haver um RAS em que só pode existir X% para a habitação local. Por isso, essas medidas de regular o mercado é que precisam agora ser tomadas e não esperar que o problema se acentue porque depois é muito mais difícil recuperar e resolver os problemas que vão advir deste processo. Por isso, eu não defendo propriamente que se feche o alojamento que já existe, neste momento já está criado, não podemos simplesmente proibir as pessoas, mas limitar a própria evolução. Através de políticas públicas de ordenamento do território e canalizando os incentivos que neste momento, os incentivos financeiros que neste momento existem e que estão canalizados para o turismo, canalizá-los precisamente para o setor da habitação. Já foi aqui também referenciado isso, sabemos que a escassez da oferta de habitações no mercado ajuda a disparar o preço, mas esta procura por clientes estrangeiros, que vêm à procura de uma habitação permanente ou apenas uma segunda habitação de lazer, tem permitido em ilhas mais pequenas e também em freguesias mais pequenas o valor da habitação disparar. Em São Jorge, por exemplo, uma casa que há pouco tempo custava cerca de 140 mil euros, agora está nos 220 mil euros. E estamos a falar de ilhas que estão também a sofrer agora o aumento deste impacto, como acontece no Pico, já está a ser sensível na Santa Maria, na Graciosa e em ilhas, em freguesias fora do centro urbano. Esta procura pelos cidadãos estrangeiros está também a afetar a aquisição de casas pelos açorianos. Também contribui, porque nós estamos a falar muitas vezes de estrangeiros que têm um poder económico muito superior ao nosso e que facilmente conseguem adquirir casa cá e nós não conseguimos competir com este mercado. Cada vez mais os Açores, durante muitos anos, eram desconhecidos, os Açores entraram na moda e hoje em dia são referenciados em todo o lado como um destino sustentável, como um destino seguro e verifica-se muitos estrangeiros virem cá para a região, inclusive adquirir terrenos e construir habitação. E isto que acontece nas ilhas mais pequenas também acontece em São Miguel, basta ver o caso do Nordeste, onde habitações de pequena dimensão, com as fachadas com uma porta e duas janelas, que há uns anos atrás custavam da ordem dos 50 mil euros, muitas delas com necessidades de se fazer também algumas obras, hoje em dia estão no dobro do preço. Por isso este fenómeno é quase transversal. E ainda por cima estamos a falar de zonas com graves problemas demográficos, onde existe a necessidade de fixar as populações e de alguma forma atrair também população para essas ilhas. São ilhas e locais que muitas vezes também têm dificuldade ou não têm técnicos superiores qualificados. E isto também leva para outro problema, nomeadamente no âmbito das políticas da habitação e do primeiro direito. Por isso existe a necessidade de contrariar e de criar incentivos para fixar as pessoas também nas ilhas. E digo que leva para outro problema do primeiro direito, porque o primeiro direito, quando foi lançado, as premissas eram transversais em todo o território nacional. Não olhava para as especificidades, para as discrepâncias que existem entre os grandes centros urbanos e o resto do país. E digo o resto do país, o interior de Portugal continental e as regiões autónomas que têm as suas particularidades. Câmaras municipais que não têm quadros superiores, não têm assessorias em determinadas áreas, não conseguem necessariamente responder às políticas que foram implementadas. É tanto que nos Açores, pelo menos 3 municípios não chegaram sequer a apresentar a sua estratégia e, segundo os últimos dados que tive acesso, foram apenas 10 municípios dos Açores que viram as suas estratégias locais de habitação aprovadas. Ou seja, 9 perderam uma oportunidade de ver um mecanismo financeiro a ser aplicado no seu território. Por falta, precisamente, de técnicos superiores, de falta de fixação de pessoas no próprio território.
A habitação social nos Açores é quase uma miragem, já referiu isso inicialmente, já houve no passado a construção a custos controlados, tornou-se depois mais escasso esse investimento e agora está a ressurgir esta aposta na habitação social com pequenos fogos de 6, 7 moradias em determinadas freguesias. O rácio de construção é muito pequeno, mas há fragilidades estruturais inerentes ao próprio território. Como é que se pode apostar na construção da habitação social para o curto prazo? Aquilo que neste momento está a acontecer é tudo o abrigo de PRR. E o PRR termina no próximo ano. Por isso é preciso programar, é preciso diagnosticar, é preciso canalizar recursos financeiros para também se poder fazer esse investimento. As entidades também podem adquirir terrenos para disponibilizar a cooperativas. Incentivar a criação de cooperativas, por exemplo, pode ser uma forma de acelerar o processo de habitação. Porque depois também caímos no erro em que as entidades públicas são obrigadas e têm o ónus de ter que resolver na íntegra todos os problemas. E nós, de momento, estamos a atravessar uma fase que a mim faz-me espécie quando dizemos sempre que o Governo tem a responsabilidade, o Governo tem que intervir. Quando já existe um conjunto de mecanismos. E é esses mecanismos que cada vez mais têm que ser aperfeiçoados e que têm que ser incentivados também. Mas a questão referiu das cooperativas, a aquisição de terrenos, de lotes para essa urbanização, para essa construção através das cooperativas, favorecendo aqui também a aquisição social. Mas é possível ainda, na gestão do território, adquirir lotes e terrenos com essa viabilidade? Existe. Os próprios planos diretores municipais têm delimitadas zonas urbanas e muitas até tinham as zonas que era possível programar. Essas zonas que eram possível programar agora na revisão dos PDMs, muitas delas vão desaparecer porque não estão devidamente infraestruturadas, isso por posição da Lei dos Solos, que é de âmbito nacional, mas existem terrenos ainda disponíveis que não estão ocupados e que é possível adquirir, o Governo ou as entidades públicas poderem adquirir para disponibilizar às cooperativas. E isso já é meio caminho andado porque garante que as cooperativas que têm já na posse uma propriedade possam contrair um empréstimo para resolver o seu problema da habitação, do conjunto de moradores. E a título de exemplo, no âmbito do seminário, houve a visita a Rabo de Peixe e contatamos com a cooperativa Casa, agora falta-me o nome da cooperativa. Casa Viva, não também. Não é Casa Viva, mas pronto, mas é a cooperativa que é conhecida como cooperativa de Rabo de Peixe, mas já tem trabalho feito no passado e continua a fazer, que inclusive as próprias habitações, e fiquei surpreendido porque desconhecia, também já prevê um lugar de estacionamento, uma garagem. Por isso, procura cada vez mais também combater o estigma do problema da habitação social, porque também há quem não se queira associar à habitação social, porque está associado sempre à pobreza e pessoas ou famílias mais conflituosas. Por isso também há estas ideias inovadoras. A classe média que está a precisar desta resposta. Sem dúvida, mas isso também é mais assustador, porque quando é a classe média que já está a precisar deste problema, comparando com outros mecanismos onde cada vez mais a faixa etária dos jovens é alargada, cada vez mais estamos a construir uma sociedade dependente de ajuda do Estado. É porque esta situação da acessibilidade à habitação é agravada precisamente pelo desfazamento entre o aumento das casas e os rendimentos das famílias que não são proporcionais. O Banco de Portugal lança também esses dados. Temos aqui um aumento, uma subida de cerca de 10% no valor da habitação, mas os ordenados não chegam aos 5%. Por isso é necessário colocar imóveis no mercado de arrendamento ou de compra e venda, mas sobretudo, e se calhar no mercado de arrendamento, precisamente para contrariar também determinadas tendências ou contrariar este problema cultural em que nós portugueses, comparando com outros países, queremos ter a nossa própria casa e não, é a nossa primeira prioridade, nunca colocamos como primeira hipótese arrendar a casa. A primeira hipótese normalmente é sempre a aquisição própria primeiro. Por isso é necessário haver esse investimento e colocar casas no mercado para poder atenuar estes preços e contrariar essas tendências de subida de preços. Por isso aí o Estado tem forçosamente que intervir neste sentido. Colocar casas no mercado implica também, de alguma forma, a construção nova e aí há outra das dificuldades, falta de mão de obra na construção civil e as grandes empresas que
que existem nos Açores estão afetas a construções mais para um segmento de classe média alta. Isto não invalida que não estejam e que não se adaptem a um segmento de habitação numa classe mais baixa. Até porque, só que não há mão de obra a nível dos acabamentos, sensivelmente poderá haver uma grande diferença. Em termos de soluções construtivas, são ligeiramente diferentes, não quer dizer que sejam iguais, mas em muitos casos não diferem muito. Porque a nível de exigências de térmica, acústica, para garantir a qualidade do ambiente, a lei acaba por ser transversal a ambos os setores de habitação. Por isso, as empresas facilmente se conseguem adaptar. É claro que estamos aqui num quadro onde existe muito financiamento e tudo canalizado ao abrigo de PRR, onde existe efetivamente uma escassez de mão de obra, mas terminado também este ciclo, que termina no próximo ano, as empresas também se deparam com um problema. Acabou-se esse investimento e agora para onde é que nós vamos canalizar os nossos próprios recursos? A nossa mão de obra, os nossos funcionários agora vão começar a trabalhar em que área? Por isso a previsibilidade na obra pública tem que acontecer. Não pode simplesmente estagnar de um dia para o outro. Houve empresas que durante esses anos já andaram a reforçar os seus quadros, precisamente para conseguir dar resposta a este ciclo de oportunidades, mas... E que construíram muitos hotéis, unidades de alojamento e, neste caso, empreendimentos com um segmento mais alto em termos de preço, mas uma questão de racionalidade económica também. O Pedro Sousa deixa-nos este comentário. A solução, isto para o problema da habitação, passaria pelo controlo dos alojamentos locais e acabar com os vistos Gold. Estas duas medidas, só por si, já regulava o mercado habitacional. Pode ser um contributo para disponibilizar mais casas no mercado. Limitar os vistos Gold, regular o alojamento local, já é dois mecanismos que visa atenuar e regular o próprio mercado. As isenções fiscais no setor da habitação também é outro mecanismo que deve ser promovido. Promover o arrendamento em detrimento da aquisição, outro mecanismo que pode e deve ser promovido. A questão de incentivar a recuperação dos imóveis devolutos, também outro mecanismo que pode ser posto em prática. E outros mais que podem eventualmente fazer parte desta equação em resposta ao problema da habitação. Por isso, no fundo, tem que haver uma estratégia, um plano regional de habitação. As câmaras municipais também têm que promover as suas cartas municipais de habitação, precisamente para responder a este ciclo. Nós vemos neste momento muitos autarcas e ainda recentemente, o mês passado, houve as eleições das autárquicas e o grande lema de muitos autarcas foi a questão da habitação. Tem tudo a ver com este quadro, mas que tem os dias contados. Muitos projetos, muitas das obras neste momento estão em curso, prevê-se que no próximo ano muitos vão estar concluídos e depois, e daí? O que é que vai ser feito? O investigador da Universidade de Lisboa, o geógrafo que esteve igualmente a participar neste seminário, deixou aqui várias possíveis soluções de políticas públicas. Uma delas é reforçar, de facto, este mercado de arrendamento, não havendo a possibilidade de aquisição de casa própria, reforçar as opções para quem pretende arrendar. Hoje em dia sabemos que nos Açores é praticamente impossível, a oferta é muito pouca e está a preços elevadíssimos. O arrendamento acessível é uma miragem também neste contexto? Bem, quando não existe uma adaptação das leis, não existe uma programação neste sentido, não deixa de ser uma miragem. E sugerindo aqui a alternativa de benefícios fiscais para os proprietários que proporcionassem um arrendamento acessível. Além dessa componente também, outra solução poderia ser o Estado servir como fiador, havendo incumprimento no pagamento das rendas, garantir aqui que o proprietário não ficaria sem o valor que iria receber no final do mês. É preciso soluções que por vezes podem parecer pequenas, mas que podem ajudar a aliciar o mercado. Sem dúvida, e esta questão de ser o Estado a ser o fiador, no fundo dá garantias ao privado de que não irá perder o seu rendimento e que está, e de alguma forma não deixa de não contribuir para a resolução de um problema que é social. Mas dá-lhe garantias de não perder este rendimento. Por isso não deixa de ser também um mecanismo bastante válido e que pode vir a ser implementado. As próprias imobiliárias têm carteiras de clientes estrangeiros e com maior poder de compra, porque se para nós os imóveis estão a preços
impossíveis, ainda continuam a ser acessíveis para cidadãos de outro mercado. Tem havido uma estratégia de venda direcionada para o mercado externo e não para o mercado interno? Até na própria avaliação que se faz a muitos dos imóveis que estão colocados à venda? As avaliações são feitas sempre com base nos valores de mercado e são feitas com base também na prospecção que existe dos valores que estão expostos ao mercado. Por isso, toda essa especulação acaba por estar refletida nas avaliações que são feitas relativamente aos próprios imóveis. E cada vez mais, não tenho acesso a nenhum estudo em particular, mas de acordo com aquilo que vou verificando, cada vez mais as imobiliárias apostam no mercado externo. E promovem procuram promover mais a imagem, melhorar a própria imagem da promoção dos imóveis, precisamente para captar outros públicos que não necessariamente os locais. E captar precisamente quem tem capacidade financeira para isso. A secção da Ordem dos Arquitetos nos Açores promoveu este seminário, que já aqui referenciamos, que sentou na Universidade os investigadores, quem está relacionado com a área da habitação, também os municípios, as entidades públicas, privadas, para que esta fosse uma reflexão profunda e abrangente sobre um problema que é estrutural e que implica uma resposta apartidária e sobretudo, que se congrega com outras áreas. Quais é que foram as principais conclusões? Porque deste seminário um dos objetivos era saírem recomendações políticas para serem entregues a quem de direito. Relativamente ao seminário, neste momento estamos a ultimar o relatório, precisamente com essas sínteses. Eu não estou a acompanhar diretamente a elaboração do relatório. Quem está é a minha colega Catarina Pinheiro, vice-presidente aqui do Conselho Diretivo, que está a acompanhar. Ontem tive precisamente acesso ao documento e espero brevemente transformar ou dar conhecimento público dessas conclusões, que iremos certamente fazer chegar também às diferentes entidades aqui na região autónoma dos Açores, nomeadamente o Governo Regional e as autarquias, quem tem competências na área da habitação. E as conclusões visam precisamente, ou vão em conta daquilo que aqui já se referiu, de adotar políticas públicas que visam atenuar este fenómeno que temos vindo a acontecer. Precisamente para colocar casas no arrendamento, baixar cargas fiscais, criar incentivos, canalizar determinados investimentos ou mecanismos financeiros do turismo para a habitação, promover cada vez mais a inclusão social das próprias famílias. Um dos temas que também foi abordado tem a ver com o Housing First, que são fenómenos que aqui nos Açores também a Câmara de Ponta Delgada já está a ser aplicado e também há a esse acompanhar. problema da exclusão habitacional, não havendo respostas para a classe média, poderá colocar de parte quem não tem acesso à habitação. Exatamente, e essa questão da exclusão, por um lado há que combater os estigmas sociais e por outro lado há que promover a inclusão social. Por isso acabam por ser sempre, a resposta acaba por não ser sempre de uma área disciplinar, mas sim de várias áreas que têm que sentar à mesma mesa para discutir os problemas, porque têm várias componentes ligadas a várias áreas de saber, nomeadamente o que diz respeito aos sociólogos, que também têm uma palavra a dizer sobre o tema, precisamente para combater o problema da exclusão social. E nesta área o ordenamento do território é fundamental, que é algo que muitas vezes não se fala, mas é fundamental para garantir a inclusão social, porque o ordenamento do território visa precisamente criar zonamentos, determinar o que é que se pode e que se deve construir em determinadas áreas, e quando estamos a falar de habitação não nos podemos esquecer que as pessoas também necessitam de determinados equipamentos, de determinados serviços junto à sua própria habitação. Escolas, equipamentos sociais de diversa ordem, equipamentos de saúde, que são necessidades básicas do dia-a-dia. E, por outro lado, o espaço público também tem que ser privilegiado, tem que ser cuidado, haver também zonas de socialização para que haja uma vida comunitária, porque as pessoas tenham acesso à qualidade de vida. Exatamente. Por isso, o ordenamento do território muitas vezes acaba por não se dar a devida atenção e é importante. Mas ainda a esse propósito
tentar resolver. Há uma iniciativa ainda recentemente por parte da Iniciativa Liberal que esteve em discussão em comissões parlamentares que visava precisamente colocar os imóveis do Estado, neste caso da região. Tem que haver primeiro essa bolsa, não é? Esse diagnóstico criar essa bolsa. De imóveis Tem conhecimento públicos. Que o Governo Regional está a elaborar esta caracterização, esta inventarização. De imóveis públicos para... Pode e deve, acho que é saudável, ter imóveis que estão devolutos sem qualquer uso ou até mesmo que estão afetos a determinados serviços, podem ser reconvertidos e serem transformados em habitação. Acho que é perfeitamente saudável e é desejável que assim o seja. É necessário que haja essa inventariação, porque depois nem todos os imóveis têm características para serem afetos à habitação. E aí está este trabalho prévio tem que ser feito para se poder criar a tal bolsa de imóveis para colocar ao serviço. Inclusive, essa iniciativa previa que qualquer indivíduo depois pudesse apresentar uma candidatura para a recuperação do próprio imóvel. E não teria que ser necessariamente habitação, poderia ser algum investimento para serviços, comércio, outras atividades. Isto era positivo. Urbana. Por isso... Obrigada, Nuno Costa, por estar connosco no Palavra Pública, ajudar-nos também aqui a refletir um pouco sobre esta crise estrutural da habitação e como é que se pode ser contornado este problema. Esperemos que seja a curto e médio prazo para não dificultar mais ainda a vida. E o grande desafio neste momento é quando acabar o PRR, o que é que se vai aplicar depois. E está na altura de começarmos a planear, porque depois temos um bebé nas mãos sem saber como é que o vamos resolver. Obrigada uma vez mais pela sua presença no Palácio. Obrigado. Boa noite para si. Obrigada. A crise habitacional é, de facto, uma das componentes, uma das crises sociais mais graves que os açorianos estão a enfrentar. Esperemos que algumas destas soluções possam ter uma concretização prática de investimento público a breve tempo. Obrigada pela companhia que nos fez. Continuação de uma boa noite. Até para a semana.